Nessa aula, eu vou colocar para você sobre os instrumentos, como utilizar cada um dos instrumentos que eu disponibilizei nos anexos. Vamos começar pelo curtograma. O curtograma, ele é um instrumento muito utilizado no contexto clínico e no contexto da orientação profissional. Ele é voltado para o autoconhecimento. O curtograma, ele é dividido em 4 tópicos, aonde eu peço para o orientando escrever pelo menos, no mínimo, 5 itens, 5 coisas dentro de cada um desses tópicos. Ele pode escrever mais, se ele quiser escrever mais, ele pode escrever, mas no mínimo que ele escreva 5 coisas. O primeiro tópico é curto e fácil. O que ele gosta e o que ele faz. O segundo tópico é curto e não faço. E o terceiro tópico é não curto e faço. E o quarto é não curto e não faço. Então, após ele concluir essa atividade, você, orientador, vai conversar com seu orientando. Como foi para ele fazer essa atividade? O tópico que ele teve mais, que ele se sentiu melhor fazendo, aquele que ele não se sentiu tão bem. Então, o intuito é gerar conteúdos voltados para o autoconhecimento. A segunda atividade, o segundo instrumento que eu disponibilizei é o Círculo da Vida. Círculo da Vida, você vai pedir para o seu orientando fazer uma legenda dos itens que ele elege como importantes na vida dele. Depois ele vai fazer um círculo e nesse círculo ele vai dividir, se fosse uma pizza. E ele vai dar a proporção de cada fatia. Ele vai colocar o tamanho ali que a família ocupa, o lazer, os amigos, enfim, o que ele eleger ali como importante, né, os itens que ele elegeu como importante, ele vai colocar lá ele vai depois colocar ali, vai dimensionar o tamanho de cada um desses itens lá no círculo. É uma atividade também voltada para o autoconhecimento, aonde você depois vai conversar com seu orientando. Às vezes eu aplico essa atividade e ele olha assim, a pessoa olha e fala: nossa, eu não imaginava que seria essa proporção, que seria esse tamanho, que esse item ocupa na minha vida. Eu falo assim, é bem voltada para o autoconhecimento essa atividade. Depois, a terceira atividade que eu disponibilizei nos anexos é a tempestade de profissões, aonde você vai pedir primeiro para ele colocar ali, você vai dar em torno de 5 minutos para esse orientando colocar todas as profissões que ele imaginar, que ele pensar naquele momento. Então ele escreve, ele faz realmente uma tempestade de profissões. Depois ele elege as 3 mais importantes, ele vai colocar a número 1, a mais importante para ele, a número 2 e a número 3. As 3 mais importantes. Depois ele coloca lá, sim, as que ele faria, ele coloca um xizinho lá. Depois ele coloca as que ele não faria e depois as que ele talvez faria. E coloca um X, então ele classifica todas essas profissões. No final, você vai conversar com ele sobre como foi fazer essa atividade, como foi pensar nessa profissão, gera conteúdos com o intuito aí pensando aí na parte profissional. Essas 3 profissões que ele elegeu, que ele classificou como as 3 mais importantes para ele, eu peço para fazer uma pesquisa, se aprofundar numa pesquisa. Uma pesquisa na internet, uma pesquisa no Guia das Profissões, uma pesquisa com profissionais da área também. Então eu peço para ele se aprofundar. Aí eu dou em torno para ele de 2 semanas, eu peço para ele levar para casa, fazer em casa e trazer só, sem ser na próxima sessão, na outra. Eu dou 2 semanas, geralmente, para ele se aprofundar na pesquisa dessas profissões. Também é um material riquíssimo de conteúdos aí na parte profissional. E eu trouxe um texto também, disponibilizei um texto para trabalhar com os pais. É o patinho que não aprendeu a voar. Eu gosto de ler esse texto para os pais, para aqueles pais que estão inseguros em deixar o filho ir para uma outra cidade, estudar em outra cidade, ou para os pais que estão inseguros do filho entrar na universidade, dessa nova fase na vida do filho, da filha. Então, eu gosto de trabalhar esse texto com os pais, na sessão ali de pais. Todos esses são instrumentos que eu utilizo dentro do meu processo. Tenho certeza que você vai utilizar dentro do seu processo também. São ferramentas, assim,
que geram conteúdos importantes para se trabalhar dentro da orientação profissional. Eu espero que você goste de cada um desses instrumentos que foi disponibilizado. Obrigada, tchau, tchau!